galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Cinemaneiros, seu podcast quinzenal sobre a sétima arte. Eu sou o Fábio Hermano e nesta segunda edição o tema é Cinema Nordestino. Vamos falar aí sobre os filmes mais importantes da região, vamos passar aí pelos filmes mais históricos, os filmes mais recentes, os filmes mais populares, filmes que a galera ainda, o grande público ainda não conhece. A gente preparou uma lista aí sobre filmes do cinema nordestino. E para fazer esse programa comigo aqui mais uma vez, eu começo com ele, Islas Fidelis. E aí, cara, beleza? E aí, grande Fábio, beleza? Só tenho a dizer aqui para o público esquecer o sotaque de Suzana Vieira na Senhora do Destino, que hoje a gente vai mostrar o melhor do cinema do Nordeste, e com sotaque real. Boa, Islas! E aqui comigo também, diretamente de Brasília, o candango João Sol. E aí, João, beleza? Um dia a gente vai fazer um programa especial sobre o cinema de Brasília, beleza? Pra você não ficar triste. Não, pô, você tá me colocando como candango aí, cinema de Brasília, não sei o que, eu tô me sentindo excluído. Também sou nordestino na alma. A gente tá aqui hoje e nem a moléstia dos cachorros nos segura. And the Oscar goes to... E antes de falar do nosso tema dessa edição, né, sobre cinema nordestino, vamos falar do Oscar, que teve Green Book como o vencedor da categoria Melhor Filme. João Sol venceu a nossa aposta. Ele disse que Green Book ia ser eleito o melhor filme. Teve uma vantagem aí, né, João Sol? Você foi o primeiro a falar. E como não podia repetir o palpite, você deu sorte. Meu palpite também era Green Book, tá? Só deixando isso bem claro aqui. Mas foi... Vocês gostaram de Green Book ter vencido? Então eu tenho que dizer que o choro é livre e trago o dinheiro. Só isso. E aí, Isla, sua aposta Roma não venceu, né? Não, mas... Tudo bem, cara. Não queria apostar Green Book pra não magoar ninguém caso eu ganhasse, né? Eu achei melhor apostar em Roma. Mas em Roma ganhou o Alfonso Cuarón como o melhor diretor, né? O que já é uma coisinha aí, né? Já dá pra ele pegar a estatueta e derreter em casa. E ganhou também melhor filme de língua estrangeira, né? Então você acertou em partes, né? Que nem você falou, o Oscar não ia dar essa moral pro Netflix, não, né? É verdade. Eu também acho que foi um dos fatores primordiais, assim. Premiação injusta. Eu assumo que eu gostei bastante do Green Book, mas se você for analisar friamente, assim, Roma é mais filme do que Green Book, né, assim. Apesar de eu achar Green Book um excelente filme, eu gostei bastante. No palpite aqui eu coloquei Infiltrado na Clã, que também, se eu pudesse votar, eu votaria no Infiltrado na Clã, até pelo Spike Lee, que não ganhou o melhor diretor, que eu achei... Assim, tudo bem, eu entendo o Cuarón ter ganho lá por Roma, mas Spike Lee merecia, cara. 42 anos já de carreira, eu acho que era um cara que merecia mais do que o Alfonso Cuarón, que já ganhou recentemente, enfim. Falando dessa história do Oscar não dar moral pro Netflix e tal, streaming, não sei o quê, temos repercussões bem negativas, né? Teve uma associação de proprietários de cinema da Europa que falou que a própria indicação do Roma era um demérito ao Oscar, porque colocava ele no patamar do Emmy, de estar premiando obras televisivas. Que eu acho uma babaquice dos caras, esses velhos de terninho gordo lá, fazendo porra nenhuma, não respeita o cinema de verdade. Mas enfim, tem isso, né? Tipo, já foi corajoso do Oscar indicar o Roma porque tá peitando os velhos caciques, de qualquer forma. E aí, pra eles premiarem, realmente, talvez seria muito ousadia de uma vez só. Mas Roma passou nos cinemas, né? Até pra um filme poder concorrer ao Oscar, ele tem que passar numa determinada... um determinado número de salas de cinema e tal. Então ele passou, né? Enfim, ele foi produzido pela Netflix, estreou na Netflix, mas também passou nos cinemas. Eu sei que no México o filme foi bem visto no cinema e tal. Então, assim, a questão da Netflix é o suporte que você vê o filme. É cinema do mesmo jeito. A única diferença que muda assim, não é a tela grande, você não sai de casa e tal, mas é cinema do mesmo jeito. É pensado do mesmo jeito, como se fosse feito pra tela grande.
Então eu acho que é uma briga que não tem sentido, cara, porque o futuro tá aí e não adianta brigar, sabe? Com Netflix e com as outras plataformas de streaming que vão tá aí, e o cinema também não vai morrer, como não morreu quando a televisão surgiu. Muita gente falava que o cinema ia morrer com o surgimento da televisão, e isso não aconteceu. Então acho que é uma briga desnecessária. Vamos deixar aí cada meio e tal crescer, que quem escolhe é o público, né? Acho que isso não vai dar o Oscar pra Roma, enfim. Acho que não vai mudar muita coisa na realidade. Eu concordo totalmente com você. Mas vamos falar aqui rapidinho das outras categorias. Algo chamou a atenção de vocês, galera? Eu achei justo a vitória de Rami Malek na categoria de melhor ator, porque interpretar Fred Mercury não é pra qualquer um. Ainda mais com a propriedade que ele interpretou. Eu achei bem justo. Tem o mérito de Christian Bale também, por toda a caracterização e a interpretação dele, mas eu achei justo a vitória de Rami Malek. Eu percebi durante a premiação que Bohemian era um filme bem rejeitado, cara. A galera, nas lives que eu vi, nos comentários do Twitter que eu tava acompanhando, parece ser um filme que a galera não gostou nada, assim. Eu acho até exagerado, cara, esse ódio desgosto aí da galera. Esse ódio pelo Bohemian e tal. É estranho porque ele ganhou o Globo de Ouro, não foi? Ganhou. Esquisito isso. Globo de Ouro é compra de voto, é muito claro isso. São jornalistas internacionais que vivem lá. Calma, polêmica, Fábio, calma, Fábio. Não, mas... Se segura, Fábio. Mas todo mundo sabe que Globo de Ouro e nada é a mesma coisa. Cara, calma. Nada que o Oscar também é lobby pra caramba também, tô dizendo que não é, mas é um pouco mais justo, assim, sabe? A votação. E um dado interessante, cara, que eu tava vendo o que levou o Green Book a ganhar, na categoria Melhor Filme, você vota nos filmes em ordem do que você mais gostou até o que você menos gostou. E cada posição tem uma pontuação. Então isso meio que explica o Green Book ter vencido, porque ele é um filme que, assim, todo mundo gostou. Se não botou ele em primeiro, botou em segundo ou terceiro. Ou filmes como A Favorita, por exemplo, se você não botou nele em primeiro, você provavelmente botou em último ou penúltimo. Então isso tá fazendo os filmes, digamos, medianos ganharem um Oscar nesses últimos anos, porque são filmes que agradam mais pessoas. Então essa é um dado interessante, que eu acho que foi o Pablo Vilaça, o crítico de cinema, que contou isso no Twitter. Eu achei bem interessante, assim, como é a votação do melhor filme, o que explica o filme como Green Book ter ganho, que eu acho um ótimo filme. Teve muita discussão, porque o Green Book é um filme onde o diretor é branco, o roteirista é branco e fala sobre racismo. Assim, eu acho uma discussão, sinceramente, aí já é uma pauta sobre identitarismo, é outra coisa, mas eu acho bem chato isso, cara, porque é uma coisa, você transforma aliados em inimigos, cara. Também teve a questão da polêmica de alguns comentários que ele fez, que foram considerados preconceituosos, e o pessoal acusou ele também de surfar nessas questões raciais que estão sendo levantadas. Ele quem? O diretor de Green Book. E se aproveitar meio disso aí pra criar um filme falando sobre racismo, isso tudo. Não sei, cara. Aí quer julgar a intenção do cara? Como vai saber? Vai julgar a intenção do cara? Não tem como fazer isso. Ele fez um filme, é um bom filme. Talvez Infiltrado na Clã fosse um filme melhor, também acho. Mais diferente, né? Do que o Green Book, que é aquela comédia clássica e tal. A estrutura dele é bem clássica. Talvez filmes como Roma e Infiltrado na Clã mereceriam mais, até o próprio Pantera Negra. Mas assim, cara, eu acho um bom filme, sabe? Dizem que é o filme que os velhinhos brancos do Oscar deram um prêmio pra Green Book pra eles se sentirem menos racistas. Mas aí, cara, eu acho que é uma piração já, se você ficar entrando nesses detalhes. Assim, eu apostei no Green Book, eu acho que eu tenho que me posicionar. E eu continuo defendendo o filme. O filme em si, o Green Book, é um filme que eu gostei muito. E eu defendo o que estava na tela. Mas depois de ter visto o que o Islas comentou dos comentários dele, das respostas dele durante a cerimônia do Oscar, vendo algumas coisas que aconteceram na produção, nos bastidores, eu admito que eu também dei uma brochada. Não com o filme, mas com o contexto geral.
Porque tá, tipo, nada intrinsecamente errado de um cara branco fazer um filme sobre racismo. Ok, ele pode. Apesar de que, tipo, não é a experiência dele. Então, o mínimo que você espera é que ele consulte, né? E uma das reclamações é que, como o roteiro foi feito pelo filho do Tony Lip, ele consultou muito a parte do Tony Lip, mas a família do Doc, tipo, nem foi consultada, saca? Nem se falou, tipo, não foi atrás de saber dos caras também e tal. Outra coisa estranha é que, tipo assim, não é só o diretor que é branco. Você vê a produção que tava subindo no palco, é, tipo, todas de caras brancos. E assim, tipo, beleza, pode acontecer você fazer uma produção de um filme e ser só gente branca, mas meio esquisito, sabe? Não tinha nenhum cara ou mulher negra que tivesse talento suficiente pra estar naquela produção. Meio esquisito. Outro ponto, tipo, por que que eles indicam o Tony Lip para o ator que fez o Tony Lip para melhor ator e o ator que fez o Doc para melhor ator coadjuvante, sendo que eles literalmente dividem o tempo de filme. Beleza que é a perspectiva do Tony Lip, mas ainda assim é muito esquisito, tipo, poderia colocar a indicação dos dois. E pra mim, assim, o ponto-chave de ter broxado é que no discurso dele, rebatendo justamente as críticas que a galera tava falando, ele soltou a pérola de falar que Green Book não é um livro, não é um filme sobre racismo, é um filme sobre pessoas e amizade. Tipo, uma besteira assim, sabe? Aí você fica, velho. Tá, o filme é bom, mas broxa, sinceramente broxa. Eu entendo essa tua posição, João, e enfim, eu concordo até em partes, mas se... Eu não sei, cara, a gente vai entrar numa piração se a gente for colocar tudo num contexto. Eu acho que é procurar pelo em ovo, assim, pelo menos a minha sensação é colocar, como eu já falei, aliados na posição de inimigos. Então, acho que a gente tem muito mais pessoas no mundo pra gente se preocupar e combater do que um cara que fez um filme sobre racismo e... É uma discussão que vai se alongar muito, então... Eu paro por aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa ou podemos ir pro episódio? Não, eu acho que só pra... Agora que a gente deu, tipo, uma cutucada nesse cara, no diretor do Green Book, também, tipo, dar um salve pra quem merece. O Pantera Negra ganhou o prêmio de figurino, que a gente já tinha comentado no programa passado, que o figurino tava fantástico. E um adendo é que a Hannah Beckler, que foi a mulher que fez o figurino, fez toda a pesquisa, etc., é a primeira mulher negra a ganhar na categoria, então vamos pra lá. Sim, pegar o Oscar... pegar o Oscar... Assim, a melhor animação foi Homem-Aranha no Aranhaverso, que é um filme que o protagonista é negro. O Rami Malek ganhou por um filme que ele é gay, Fred Mercury, que é gay. A Olivia Colman ganhou um filme que ela tem relações lésbicas. O Green Book, ruim ou bom, é um filme também sobre racismo. Roma é um filme sobre a galera indígena do México, enfim, sobre embate de classes sociais. Então, eu acho que foi um Oscar importante, cara. As temáticas dos filmes que ganharam, eu acho que foi interessante. Eu acho que foi uma cerimônia muito legal. Não teve apresentador, não teve enrolação, piada sem graça. Foi uma cerimônia mais curta e mais direta. Foi muito legal de acompanhar. Então eu gostei bastante desse Oscar. Enfim, quer arrematar, Islas, pra gente ir pro episódio sobre o filmes do Nordeste? Não, cara, não. Então, beleza. Então vamos lá. Ouçam aí nosso glorioso episódio sobre filmes feitos no Nordeste. Espero que gostem. Valeu! E aí, galera, quando se fala em cinema nordestino, filmes nordestinos, o que vem primeiramente na mente de vocês? Eu acho que na mente de todos os brasileiros, quando a gente fala desse tema tão importante, o primeiro filme que vem é, claro, Cinderela Baiana. Sim, um filme que a Disney tem uma inveja de não ter feito uma história maravilhosa dessa, que é Carla Perez tirando crianças do trabalho infantil ao som do El Chan, né? Toda a sensualidade e malemolência baiana. E diga-se de passagem, esse feito não é pra qualquer um, né? Só pra nossa querida musa aí,
Uma das maiores musas da banheira do Gugu, dos anos 90. Carla Pérez aí. Tinha Carla Pérez? Eu não lembro disso não, bicho. Porra, bicho. Então Eu também não lembro não, cara. sua infância foi muito ruim. É porque aparecia a Gretchen, eu tinha medo da Gretchen. Vocês também tinham medo da Gretchen, cara? Eu tenho até hoje. Eu não assisti o pornozão dela até hoje, porque eu tenho medo dela. Tem outros motivos pra me manter distante, mas ela me dá medo. Eu tenho a cara dela assim, parece um negócio meio assustador. Ainda bem que ela não está no Cinderela Baiana. Carla Pérez não só tá na banheira do Gugu, como ela também foi com o Gera Samba. Qual é a relação do Gera Samba com a banheira do Gugu? Muito, cara. Tipo, o que adiantaria a banheira do Gugu sem um pagodeiro de sunga? É verdade. Faz algum sentido, Mas enfim, deixando um pouco o Cinderela Baiana de lado, porque um filme dessa magnitude a gente precisaria fazer um programa inteiro só pra ele. O segundo filme mais importante, ou mais conhecido do Nordeste, provavelmente deve ser Auto da Compadecida, né? Eu acho que é um filme que todo mundo viu, passou na televisão diversas vezes, é um filme que se fixou no imaginário popular. Quem nunca escutou, não sei, só sei que foi assim, não nasceu nesse país. O filme ficou muito famoso também porque ele virou uma minissérie depois, né, da Globo, a versão mais estendida dela e tal. Também acho um filme que também fez sucesso em outros países, né? Não foi, enfim, ele rodou em outros lugares e, enfim, é um filme bem... Acho que o grande ponto do filme é o humor, né? João Grilo e Chicó são carisma em pessoa. Sim, e é um roteiro que conquista, né? Um roteiro que, como você falou, o humor é muito forte, é um filme muito engraçado e que, ao mesmo tempo, é um humor alheio ao que as pessoas estão acostumadas, né? Um humor trazendo para a realidade do Nordeste, um humor com a fantasia nordestina. E ainda tem uma mistura, assim, com as peças do Shakespeare. Então, é muito legal. É um roteiro, assim, fenomenal. Um filme que é baseado numa peça do Ariano Suassuna, né? Nosso conterrâneo, pelo menos meu e de Islas, né, Islas? Glorioso Ariano Suassuna. Mestre aí da literatura nordestina, né? E grande adaptador aí de obras de Shakespeare. Que tem muito da questão da literatura mundial e no Auto da Compadecida, pelo menos na peça e no filme também, busca bastante disso. Essa relação com o cordel, com arquétipo dos personagens famosos, tipo o João Grilo, que lembra um pouco de... Também tem na história do sertão de Pedro Malas Artes e das mentiras de Chicó, né? Que tem muito disso, de contos nordestinos e de cordéis, que tem sempre o mentiroso da cidade. E acho que o ponto forte do Auto da Compadecida é justamente isso, os personagens, né? E o elenco é um elenco magnífico aí, brasileiro, né? Tem Selton Mello, né, que é importante. Tem Selton Mello e Matheus Nastergaile. E a gloriosa Fernanda Montenegro, né, que... Exatamente. Não é nada mais, nada menos do que a mãe de Jesus, né? Sim. A mãe de Morgan Freeman, né? Mãe de Morgan Freeman. Morgan Freeman é Deus, pô. É verdade. Eu sempre confundo, cara. Isso que dá ser ateu. Eu nunca sei quem é Jesus, quem é Deus. Pra mim é tudo a mesma pessoa. No último programa a gente perdeu os vascaínos, agora a gente tá perdendo os cristãos. Os cristãos também. Porra, bicho, vocês são muito polêmicos. Vamos... Esse episódio é pra cima, galera. É alegria, é Auto da Compadecida. Não, a Auto da Compadecida é diversão. Eles não sabem o roteiro todo aí, manda um poeminha do João Grilo. Poema do João Grilo, cara. Poxa, bicho. É porque a gente tem que usar o poema do João Grilo em momentos de pura necessidade, né? Porque não é toda hora que a gente tem que chamar Nossa Senhora. Mas tem frases icônicas, né? O Auto da Compadecida, frases que virou bordão aí pra posteridade. O próprio... Não sei, só sei que foi assim. O que mais que tinha? Ele contava muitas histórias, né? Tem pequenos contos dentro do conto da Auto da Compadecida que principalmente o João Grilo, aliás, principalmente o Chicó vai falando e você sabe que é tudo mentira, mas também é muito legal. Também tem a questão da esperteza do João Grilo, né?
feito pelo glorioso Matheus Nastergaile, que essa comparação, né? Quem nunca quis ser inteligente igual a João Grilo? Cara que engana até o diabo. O cara engana os patrões, engana o coronel da cidade, engana cangaceiro, engana o pessoal da igreja, engana até o diabo, cara. É muito, muito genial o personagem. É um dos clássicos, né, do cinema, né, nacional. Sim. Sem dúvida. Galera que gosta do Auto da Compadecida, é um filme pra ver e rever várias vezes, enfim. E não perde a graça, né? E é um filme que agrega toda a família, né? Você assiste com aquele tio que votou no Bolsonaro e os dois se divertem. Exatamente. Não se ele for xenofóbico, né? Se ele não gostar de nordestino, aí complica, né? E mais algum ponto a se destacar do Auto da Compadecida? Queria também tratar dos pontos aqui que abordam o Auto da Compadecida, que ele aborda muita coisa do cenário nordestino, né? Que faz parte aí dos elementos, principalmente do Nordeste daquela época da República Velha, que é a religiosidade dos personagens, né? Geralmente o povo nordestino ela é muito religioso e a relação dele é tanto que tem a questão da morte da cachorra, né? Que a mulher queria que a cachorra fosse enterrada em latim, que é uma dos arcos chaves ali e é muito engraçado todo o desdobramento aí do enterro da cachorra. Também tem a questão do coronelismo, muito presente aí no sertão, né? Tem a questão também da divisão de classes, né? Sim. Como é que o pobre, diante de tanta divisão social, consegue, tipo, sobreviver e desenrolar no meio desse meio tão opressivo, né? E com muito humor. Eu acho isso genial no Auto da Compadecida. O João Grilo, com a esperteza dele, passando todo mundo pra trás. E o Chicó com as mentiras, né? Tudo mais. É muito genial. Tem a questão também do cangaço e dos ditos feitos de valentia que tinham no sertão, né? Dos homens valentes, que palito o dente com peixeira. É muito presente isso também. E o ponto-chave, acho que, como o próprio título fala, né? Alto. Alto é mais relacionado a obras de cunho religioso. O marco do Auto da Compadecida, eu acho que é o Julgamento no Céu, que aborda mais trocentos temas assim. É uma obra vasta. Tipo, tem a questão do racismo, o fato de Jesus ser uma pessoa negra gera desconfiança e como é que eu posso dizer, estranhamento por parte de alguns personagens, o que aborda bem a questão do racismo. E também tem a questão do julgamento da conduta dos ditos pessoas de bem da cidade, né? Que as pessoas que eram mais, por assim dizer, elevadas são as que são julgadas da pior forma pelo diabo. E João Grilo, com a esperteza dele, ele acaba meio que salvando todos eles do destino, né? Do inferno, utilizando de muito bom senso e diálogos memoráveis, né? Dele contra o diabo e tudo mais. É simplesmente magnífico. Sim, é um texto muito rico, né? O Auto da Compadecida, que com certeza está figurando na nossa lista com total merecimento. Não tão bom quanto Cinderela Baiana, né? Não é tão engraçado e tal, mas tem o seu lugar, né? Assim, né? Não sei. Só sei que foi assim. Já que a gente tá falando de Auto da Compadecida, acho que também vale o gancho pra gente falar de Lisbela e o Prisioneiro, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas esses dois filmes, eles compartilham o mesmo personagem, que é o tenente, coronel, major, sei lá, o cabo, soldado, não sei das quantas, que é interpretado pelo mesmo ator. Eu acho que tem inclusive o mesmo nome, e se não tiver, é o mesmo personagem. Acho muito, muito incrível, assim. É o Marco Nanini, né? Não, o Marco Nanini tá no Lisbela, e ele tá também no Auto da Compadecida, mas eles fazem coisas completamente diferentes. No Auto da Compadecida ele faz o Lampião, se eu não me engano, né? Sim. E no Lisbela ele faz um matador de aluguel.
Mas o soldado da cidade nos 2 filmes é interpretado pelo mesmo ator, que eu esqueci o nome dele agora. E o personagem também é basicamente o mesmo. Eu, inclusive, acho que é o mesmo, é realmente o mesmo. Tipo, o Gil Arraes aproveitou um dos personagens pra colocar no outro filme. Talvez seja essa história de expandir o universo, sabe? Ser realmente o mesmo cara que tá lá e tá aqui. Gil Arraes, ele recicla bastante o elenco, né? Tipo, com o Selton Mello, o Marco Nanini, que acho que é uma galera aí da confiança dele, né? E o Selton Mello, mais uma vez, muito bem, né? No Lisbela e tal, como o Garanhão, Cafajeste e tal. Bem... o Leléu. E uma coisa legal do Lisbela é a metalinguagem, né? Enfim, referências aí ao cinema clássico americano, questão do herói, né? Enfim, é um filme que tem outras camadas, assim, uma comédia, busca ser uma comédia romântica meio que clássica, né? Na construção, assim, mas o ambiente e tal, os personagens são muito, muito bons, né? A personagem da Deborah Falabella é um docinho de coco, digamos assim. E é um filme, eu gosto bastante, cara. E é um filme do Gil Arraes também, né? Que é do mesmo, como o João Sol falou aí, o mesmo diretor do Alto da Compadecida. Inclusive, o Lisbela também é adaptado de uma peça de teatro, né? Que tem o mesmo nome, Lisbela e o Prisioneiro, do autor Osman Lins, que é pernambucano. Inclusive, se passa também em Pernambuco. E sim. Ficou muito bem feita essa releitura. Inclusive, eu como já li o livro, eu vejo que o filme se saiu um pouco melhor do que o livro, posso assim dizer. Eu tenho essa ousadia de falar. É difícil, né? O filme superar o livro? Sim, bastante. Mas em que sentido você acha que o filme supera? A construção dos personagens, a adição de personagens e na profundidade que dá a eles, entendeu? Tipo, a figura do personagem do Marco Nanini, o Frederico Evandro, é mais explorada no filme. E Marco Nanini, sensacional, aí como Frederico Evandro, um matador de aluguel, um machão e tal. Mas mesmo assim é muito engraçado os trejeitos dele, os diálogos dele e tudo mais. Grande Marco Nanini, né? Nosso querido Popozão. Exatamente. E tem o Selton Mello, né? Selton Mello, que é tesouro nacional, né? Uma das colunas vertebrais aí do cinema brasileiro, interpretando o vigarista, né? Leléu, mulherengo, conquistador, que também tem um pouco de essa pegada clássica, né? Dos personagens mais espertões e tal. Ela é uma espécie de João Grilo, um Chicó. Só que mais corajoso, né? Ele tem um aspecto de coragem que nenhum dos dois tem no outro filme. Que, se não me engano, o filme já começa com ele salvando um touro que ia ser morto pelo personagem do Marco Nanini, pegando o touro pela cabeça e tal. E aí isso rola uma dinâmica interessante entre os dois personagens, que o Nanini fica com uma dívida com o personagem de Selton Mello, mas aí ele é pago pra matar o personagem de Selton Mello e desenrola o filme inteiro. Sim, sim. Não, mas eu falo nessa junção do personagem do João Grilo com o do Chicó, porque tem a questão do Chicó, ele, embora seja mentiroso, ele é um cara bem conquistador, sabe? Tipo, metido a garanhão. Tem até a clássica cena do cheguei no ouvido dela, falei I love you. Quer dizer morena em francês. O Selton Mello pega mulher casada nesse filme, né? Então... Mulher casada e mulher prestes a se casar, né? É a Lisbela. Exatamente. Então ele... Coragem, com certeza ele tem. O Leléu não falta coragem pra ele. Também tem uma personagem que não tem no livro, mas tem no filme, que é a personagem da Virginia Cavendish, que é a Inaura, que é a mulher do Frederico Evandro, que é uma personagem feminina muito, muito bem desenvolvida e tal, femme fatale. Inclusive é ela que dá o desfecho final pro filme, né? Mas não conta porque alguém não pode ter visto ainda Lisbela e o Prisioneiro, mesmo sendo um filme de 15 anos. Não sei, cara. Bebês nascem todo dia, cara. Bebês nascem todo dia. Se você não viu, assista Lisbela e o Prisioneiro. Você não se arrependerá. E se arrepender, o problema é seu.
Será que tem chance de alguém que tá nos ouvindo não ter assistido a Descida também, colocando nessa perspectiva? Acho que não, né? Não, eu acho que não. Eu acho que nenhum dos dois, eu acho, né? Isso aqui tem nascido em 2000, né? E não assista Vale a Pena Ver de novo. Sessão da tarde, não? É, Sessão da Tarde. Vale a pena é as novelas. Sessão da Tarde que é o Vale a Pena Ver de Novo versão filme, né? Exatamente. Vale a pena ver pela 7ª vez a Lagoa Azul. Lagoa Azul e no outro dia Alto da Compadecida. Exatamente. O Auto da Compadecida vale a pena realmente ver pela 7ª vez. A Lagoa Azul é discutível. Não chega nem aos pés. Não sei. Só sei que foi assim. Mas falando sobre filmes aí que se passam no sertão, né? Eu não sei se vocês viram O Homem que Desafiou o Diabo. Que assim, eu vi há um tempo já, assim, é um filme meio... Eu acho que é um filme mais, digamos assim, mais adulto, né? E tal, eu lembro de cenas bem safadinhas, por exemplo. Mas é um filme que é meio essa pegada, né? Do Nordeste fantasioso e tal. O filme dá uma forçada, né? Acho que O Homem que Desafiou o Diabo é um filme que talvez a maioria do público não conheça, vale a pena a gente introduzir. É a história de um barbeiro que era mais ou menos essa história do Chicó também, um cara garanhão, tal, não sei o quê. Acabou que foi pego por uma mulher, a mulher botou cabresto nele, casaram, e aí, não vou contar exatamente porquê, é meio tosco, inclusive ele virou motivo de chacota na cidade, ficou puto, de uma forma, é sério, é muito tosca a motivação disso, mas tá, ele virou motivo de chacota na cidade, aí ele muda o nome dele, ele chamava, não sei o que, fulano Araújo, troca, inverte a ordem, vira fulano Orojuara, e sai intrépido pelo mundo, cabra macho como ele é agora, porque ficou muito chateado de terem tirado piléria com a cara dele. E aí nessa que ele sai pelo mundo, ele vai se embrenhando pelo universo da fantasia nordestina. Ele vai atrás do país São Saruê, que é, enfim, que é uma construção fantasiosa que se embrenha em toda a mitologia nordestina, dessa terra prometida em que há muita fartura, os rios são de leite, as pedras são de rapadura, tem lagoa de mel de cana, etc, etc. Enquanto ele vai procurando esse local, ele vai enfrentando as mais diversas peripécias. Ele encontra almas penadas, ele encontra o próprio diabo, como o filme fala, ele enfrenta o diabo. É isso, o cara... É a saga do anti-herói nordestino, que nesse ponto até tem bastante mérito, por ser um filme que viaja bastante dentro do imaginário da fantasia nordestina, mas ele força muito no roteiro. Essas partes que você falou, assim, que são mais, entre aspas, safadinhas, é tipo pura forçação pra angariar um público, e inclusive é bem ofensivo. Em muitos pontos é bem ofensivo e desnecessário. É muita putaria, né? É muita putaria. Não, eu lembro que eu vi esse filme no auge da minha puberdade, e aí tinha Fernanda Paz Leme como veio ao mundo, então conquistou um público adolescente. Você gostou, né? Eu gostei, pô, na época foi maravilhoso. Pois é, então, eu acho que eles alcançaram o objetivo deles, que era justamente conquistar a audição de Fábio com 14 anos, mas que não contribui em nada pro roteiro, não contribui. Não só a questão da nudez, sabe? Tipo, a nudez não tem importância, mas tem umas cenas que são realmente muito forçadas e babacas mesmo. Tem uma história da banana, né, que o cara... não tem umas paradas assim, bem... Enfim, eu também, eu lembro que eu nem lembro direito, eu vi há um tempão já, mas não sei julgar se era bom, se era ruim. Só me lembro de Fernanda Paz Leme, então é a única coisa que me vem à mente. Incentiva aí o pré-adolescente se autoconhecer, né? É sempre importante se autoconhecer. Não sei. Só sei que foi assim. Mas aí, vamos continuar falando de comédias nordestinas, né? Porque esses três que a gente falou são comédias.
Eu não sei porque a gente citou O Homem que Desafiou o Diabo, que é um filme que a gente nem gosta tanto, né? Enfim, mas como tem Fernanda Paes Leme, a gente coloca aqui no hall de grandes filmes nordestinos só por isso. Mas tem filmes recentes aí, bem interessantes, né? Principalmente o Ceará. O Ceará tem 2 filmes cearenses, que é o Cine Hollywood e o Shaolin do Sertão, né? Que são filmes bem... Assim, são filmes bem legais, assim. Filmes que você não esperava nada e você vê uma comédia interessante. Filmes de família, né, cara? Isso aí dá pra família assistir. Sim, é diferente do Homem que Desafiou o Diabo. Esse não dá pra família assistir de jeito nenhum. Mas só as crianças podem assistir. Mas Cine Hollywood é um filme bem legal, né? O Cine Hollywood eu acho um filme até que dá até pra considerar uma homenagem até ao Chaplin e tal. Tem várias referências. E sem falar do humor que é muito bom, assim. São piadas... O cearense falando é engraçado já, né? Então... Ceará aí, né? Que é o berço do humor brasileiro, né? Tem Sim. vários comediantes vindos do Ceará, então tem esse mérito aí também, né, na questão do humor. Eu me cago de rir vendo esse filme. Quando eu comecei a ver pela primeira vez, que é um filme brasileiro, né, falado em português, e começou a aparecer as legendas, assim, eu caí da cadeira de tanto rir, continuei rindo no chão mesmo pelo resto do filme. É um filme muito engraçado, muito divertido, com humor muito inteligente e que também conta uma história muito comum, né? Assim, uma passagem muito comum na história recente do Nordeste, aquela coisa do cinema ambulante que vai passando pelas cidades e tal, o cara querendo competir contra a televisão, fazendo um cinema fixo. Eu gosto muito, sinceramente é um filme assim que eu assisti, como você falou, Fábio, não esperando nada e ficou no meu coração. Inclusive tô com vontade de ver de novo. Também tem a questão aí da mágica, né? Ele aborda muito essa questão da mágica que o cinema traz, né? Como é que eu posso dizer? Esse fascínio que o cinema tem, principalmente tanto no personagem principal, que é o Francis Gleidson, tanto no filho dele, que é o Francis Gleidson Jr. E embora... como até falou, que é a disputa entre o cinema e a televisão, e ele se vê perdendo, ele não quer deixar de trabalhar com isso, porque, como ele fala no começo do filme, é o que ele ama fazer. E eu acho isso muito legal. Tanto nessa questão desse poder que o cinema realmente tem, inclusive o poder que o cinema incentivou aqui a gente fazer o podcast, né? Falando sobre cinema, né? Cinema é algo poderoso. Tanto a questão também da ascensão do personagem, de como ele se desenvolve e como que ele consegue superar as dificuldades aí dessa questão aí da televisão. E é um filme genial, Isso apresenta o filme pro nosso ouvinte, que eu acho que Cine Hollywood talvez também é um que a galera não viu. Assista Cine Hollywood. Bela apresentação. Você assiste o filme e você se apresenta sozinho pra ele, tá? Mas acho que o que a gente falou dá pra... Acho que quem não viu vai ficar com vontade de ver. Assim, pelo que a gente falou já. Deixem de fuleiragem e assiste Cine Hollywood. Exatamente. E outro filme cearense, né, que eu já comecei a falar, que é o Shaolin do Sertão, que também tem essa referência, só que nesse caso é os filmes de artes marciais, né, enfim. Aqueles filmes de Jack Chan, enfim. Jack Chan não, né? Bruce Lee. Eu sempre confundo Jack Chan com Bruce Lee, cara. Eu não sei porquê. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, são asiáticos, né? Mas enfim. Mas Shaolin do Sertão também é um filme bem interessante. Vocês viram o Shaolin do Sertão? Assisti Shaolin do Sertão, do mesmo direção, né? Na mesma direção do Alder Gomes. E com um elenco também parecido. Tem o Edmilson Filho. E o Falcão também, né? Diga-se de passagem, tem o Falcão. Figura aí clássica do Nordeste, né? Falcão é o treinador dele, né? É, o treinador dele, o sensei dele, o mestre dele. Eu gosto também da questão do Bruce Lee, porque o mérito do Bruce Lee é justamente esse. Bruce Lee, ele era um artista marcial, ele começou a gravar filme que foram se popularizando no Ocidente, nos Estados Unidos e no Brasil. E mostra essa influência que tem, né, do Shaolin, até mesmo no sertão do Ceará. Acho isso muito, muito legal.
essa homenagem que fazem ao cinema de artes marciais. Inclusive tem uma curiosidade que o Edmilson Filho, ele é artista marcial, ele é faixa preta em Kung Fu, se eu não me engano. E ele mostra bastante disso nos filmes, ele faz piruetas, ele faz golpes muito perfeitos assim. Só que ele acaba incrementando com uma pegada de humor, tipo, tem uma cena que aparece nos trailers, que é ele praticando, aí ele tipo dá um salto, um chute, aí para, aí começa a dançar forró, sabe? Ele se equilibrando como um ninja Shaolin, que é um hábito de se equilibrar em cima de um jumento. Aí tem essa mescla de Ocidente com sertão cearense. E isso não é uma coisa que é inventada pro filme, não. Realmente acontece, né? A influência cultural chega em todo lugar e cada um assimila da sua forma. Eu lembro que assim que eu cheguei na Paraíba, eu fui morar em Itaporanga, no interior, não fui direto pra João Pessoa. E aí, quando a gente se mudou pra lá, minha mãe reencontrou uma grande amiga dela que estava casada com um cabo da Polícia Civil. Aí esse cara, ele era muito fã de filme da DC, de, tipo, história em quadrinho, não sei o quê. E ele fazia aqueles cursos de karatê pela televisão, sabe? Tinha um canal que passava um curso de karatê, ele tinha todo o kimono dele, que ele ficava vendo a televisão e fazendo as mesmas coisas. Aí uma vez ele foi mostrar o aparato das coisas que ele tinha de karatê. Uma das coisas que ele tinha era, tipo, uma faixa, assim, da tribo da Folha do Naruto. Ele, nossa, aqui é a minha faixa, não sei o que e tal. Genial. Então, assim, a cultura se expressa, né, cara? Isso chega em todo mundo e Sim. cada um assimila. Tipo, tem uma questão também desse filme que no Kung Fu muitos golpes são baseados em animais. Tem, tipo, o golpe do louva-a-Deus, o golpe do tigre. Aí ele acaba colocando o nome dos golpes dos animais locais. Tipo, tem o coice do jumento, tem uma ave lá que fala tô fraco, que também faz essa piada. A galinha da Angola, né? Eu não lembro como é que chamam lá. Aí tem ele acaba pegando os elementos do sertão e botando pros golpes dele, da mesma forma que os asiáticos faziam, né, na criação da arte marcial, né, de pegar o nome dos animais, os trejeitos dos animais e colocar em um golpe que se assemelha. Ele fez também com a fauna nordestina e tipo picada de maribondo, coice do jumento, entendeu? Sim. Que é bastante legal. E também tem a questão do nome dos personagens, né? Tanto no Cine Hollywood, que a gente acabou de falar, quanto no Shaolin do Sertão, eles brincam bastante com os nomes dos personagens. Nesse tem o Aloysio Lee, que é uma homenagem ao Bruce Lee, né? Ah, vá. Eu achava que era pela Rita Lee, não? Tá confundindo, não, Isidro? Eu pensava que era homenagem ao Jack Chan. Pô, cara. Tem o nome do Falcão, que é o Wilson. Aí ele fala que, não, mas você não é chinês? Então, é o Will Sean. Achei genial. O Cine Hollywood também brinca com isso, com o nome do personagem. Tem um molequinho lá que é amigo do filho do principal, que o nome dele é Walt Disney, que na escrita fica Walt Disney. Eu acho isso muito genial, essas brincadeiras com o nome dos personagens. Sim. É um grande Genial. mérito aí pra esse filme. Exatamente. Humor do bem, né? Humor do bem. Danilo Gentili aprenda aí, né? Com as gloriosas comédias cearenses. Pô, a gente tá gravando esse episódio num sábado de carnaval, né? E um filme que se passa no carnaval e é uma comédia que eu acho que vale a pena a gente falar é O Paió, né? Que é o filme aí... Glorioso O Paió. Exatamente, filme baiano com o Lázaro Ramos, o Wagner Moura e tal. Acho que é um filme também que merece a gente citar, né? Vocês viram O Paió? Eu adoro esse filme. Eu não sei porque eu vejo que as pessoas... Muita gente tem resistência com o Paió, coloca como se fosse tipo um filme menor, mas eu acho um filme realmente muito, muito genial, muito gostoso de se assistir. E um filme muito bom, cara. A história dele, apesar de ser uma comédia, é uma história muito densa, que fala muito sobre a dinâmica ali de Salvador. Tem um elenco fabuloso. Você tem Lázaro Ramos contracenando com Wagner Moura. São... Sim. 2 pezinhos ali da Santíssima Trindade
da nova atuação cinemática brasileira. Adoro. Eles que são irmãos univitelinos, né? Então, ali. E só uma curiosidade pro público aí, é que a Bahia fica no Nordeste. Sim, importante muita gente não salientar sabe. isso aí. Eu adoro o Paió, eu gosto dessa dinâmica deles pegarem um pouco desse estereótipo do baiano alegre e feliz, né? O baiano pro carnaval, e mesclar junto com as questões sociais que existem em qualquer cidade do país. A questão do racismo, a questão do tratamento que dão aos menores de idade em situação de abandono também. É uma coisa bem sutil que tem no filme, mas no desfecho fica bem acentuado isso, né? Também tem a questão da religiosidade que tem, né? Tem o contraste entre a personagem que é muito evangélica e os personagens que cultuam as religiões de matriz africana. É um filme espetacular. Ele é muito denso, tem muito coisa pra se observar nele, não só o humor em si. Tu falou do racismo aí, pô, tem a cena do Wagner Moura com o Lázaro Ramos, né, que eles estão discutindo e tal. Aí que o Wagner Moura fala que ele é negro e tal. E aí o Lázaro Ramos fala, negro também ri do que você fala, do jeito que o branco ri, quando leva um tiro sangra que nem o branco e tal. É uma cena bem forte e o filme, apesar de ser uma comédia, né, assim, é uma cena que pra mim é uma cena que ficou marcada em Opaió, e o engraçado que até nessa cena é engraçado no final que o Wagner Moura, o Boca, né, que é o personagem do Wagner Moura, ele fala tomar no cu, tipo, ele bem todo sem jeito, depois da lição, né, que o Rock deu pra ele, o Lázaro Ramos. É um filme, assim, bem interessante. Eu também vi meio sem dar nada, cara. Eu demorei pra ver o Opaió, porque eu também tinha um certo preconceito, assim, meio, não sei se... Não me parecia um filme bom, assim, e pelas críticas que eu vi, assim, não era um filme que, tipo, era unanimidade e tal, tinha grandes críticas elogiosas. Mas quando eu vi, cara, eu achei um filme bem interessante, bem legal. A comédia, como todos os filmes nordestinos, a comédia é muito apoiada no regionalismo, enfim, no sotaque. Então é também um filme que aproveita muito bem isso, assim. Eu acho que também é uma das grandes comédias daqui nordestinas, o glorioso Opaió, que virou série, né, depois da TV Globo e tal, teve um certo sucesso de público e tal, foi bem interessante, foi uma série muito legal. Opaió, essa cena que tu falou, que é inclusive uma cena clássica aí do cinema nacional e nordestino. Essa cena, ela traz muito essa questão do personagem principal, né, que é o Rock, que, tipo, embora ele seja um trabalhador, que, inclusive, na apresentação dele, colocam ele com um monte de trabalho, né, tipo, ele é pintor, ele é isso, ele é aquilo, entendeu? Ele é cantor também. Ele tem muito disso, ele é um personagem muito inteligente, ele tem uma sensibilidade poética que é muito bem explorada nisso. É tanto que quando o Boca ele tenta desmerecer ele faz aquele discurso dele. Inclusive, esse discurso é baseado numa fala de um livro de Shakespeare também, né? Que mostra que o personagem é culto, por assim dizer. O Boca, que nem tu falou, ele fica sem reação, porque ele não tem resposta. Toma no cu, rapaz, com essas tuas poesias. Tipo, é muito genial a reação dele, né? Que ele fica realmente sem fala. E o Lázaro Ramos, genial, né? Ambos, tanto o Wagner Moura quanto o Lázaro Ramos, que são irmãos, eles são geniais, são dois personagens geniais. Não sei. Só sei que foi assim. A gente falou aí das comédias, né, nordestinas. Agora vamos falar dos dramas, né? A gente falou de 2 filmes cearenses que são bastante engraçados. Mas o cinema cearense também tem filmes dramáticos, né? E um que eu gosto bastante, talvez seja o meu preferido de todos que a gente vai citar aqui, que é O Céu de Sueli. Eu acho que ninguém aqui viu, né, O Céu de Sueli? Não, ainda não tive a oportunidade, mas quero muito. É um filme do Karim Anus, que é um diretor aí já renomado e tal.
filme se passa... É um filme sobre... Da volta... A personagem principal é uma personagem da Hermila Geddes, que também se chama Hermila. Esse filme tem uma curiosidade que todos os personagens se chamam pelo nome da vida real. É um dado interessante desse filme. Eu acho aí que é a uma coisa que o Hermila, ela Anu faz, volta... né? Eu acho que o Anu faz isso em outros filmes também. É uma marca dele. Eu não sei. Não sei, mas no Céu de Sueli isso é até bem importante pra história, assim. É um filme que conta a história da Hermila, né? Ela tá voltando com o filho de São Paulo pra Iguatu, que é uma cidade aí do interior, do sul do Ceará. E ela tá esperando o marido, que enfim, disse que vai voltar, pediu pra ela ir primeiro. E ela vem com o filho, volta, né? Vai morar lá com a avó, esperando o marido voltar. Só que o marido não volta. E aí é o conflito da Sueli. Enfim, ela tá lá na cidade, enfim, ela tá morando com a avó e tal, mas ela não se enxerga naquele lugar. Ela não se enxerga em Iguatu e ela quer sair dali. Então, e tipo, a personagem da Hermila Geddes tem o quê? Tem 20 anos, 21 anos no filme, então é uma jovem, né? Enfim, é uma jovem personagem em busca do seu destino e tal. Aí ela decide fazer o quê? Ela decide se rifar pra conseguir uma grana pra poder ir embora lá de Iguatu, porque ela não se encaixa ali naquele perfil. Assim, o filme tem muitas coisas, né? Muitas camadas que mostram isso, desde da mente empreendedora, porque ela quer voltar e botar um carrinho de DVD e tal. Ela pinta o cabelo. Enfim, coisa que pro lugar onde ela tá são coisas ainda muito novas, apesar do filme ainda já se passar nesse século, né? Acho que se passa 2004, 2005, uma coisa assim. A Hermila não... Ou a Sueli, né? Que é o nome dela, depois que ela decide rifar o próprio corpo, ela vai vender rifa e o prêmio é ela. Essa história, o desenvolvimento do filme é a partir daí. Ela quer ir embora, e ela quer ir embora pra longe, tanto que ela vai lá, tem uma cena na rodoviária, perguntam pra onde ela pergunta onde é o lugar mais longe, quanto é a passagem, e é o Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, e ela aí meio que fica decidida, quero ir embora, e ela consegue o dinheiro vendendo rifa, e tem um conflito, né, uma cidade média do interior, as pessoas acabam descobrindo. E o filme é basicamente esse conflito da Hermila. Primeiro, no primeiro ato, à espera do marido, ele não chega, ele não volta, ela tem que encarar a realidade com o filho, só que ela não se sente apta naquele lugar, ela não se sente bem, não é o lugar dela ali. Então ela faz ela toma essa decisão de se rifar o próprio corpo, né? Bem diferente, né? Ainda mais numa cidade do interior, pra você ver como ela não se encaixa ali na cidade dela. Então é um filme bem, bem interessante. Eu revi até recentemente numa aula. E o grande ponto principal do filme é como ele retrata o Nordeste, como a verossimilhança com o interior do Nordeste é retratada, assim. Tanto a ambientação, as músicas, enfim. Quem já foi numa cidade do interior do Nordeste e vê o Céu de Sueli, meio que se transporta pra cidade, pra aquela atmosfera do interior. Então acho que esse é um filme que ninguém viu. Acho que também a maioria das pessoas que forem ouvir o podcast não devem ter visto, mas é uma dica aí, é um grande filme nordestino, o cearense, né? Assim, eu não sei exatamente se a produção é cearense, deve ser de outros estados também. Talvez seja até de outro país, pelo que eu lembro do filme, ele tem coprodução de outros países. Aí se passa no Nordeste, então como o nosso mote é filmes que se passam, né? Filmes made in Nordeste, não necessariamente sejam produzidos na sua totalidade aqui. Mas é a dica aí, o filme que eu queria falar é O Céu de Sueli. Alguém quer falar alguma coisa? Eu achei muito interessante o roteiro que você apresentou. Eu já tenho muito interesse na carreira do Vainuz, apesar de que eu ainda não consegui ver nenhum filme dele, mas de escutar, de ler sobre. Tem um rapper que eu gosto muito, o Dom Eric, que também é cearense. Ele fez um álbum chamado Roteiro pra Inus, volume 3, que é fantástico, um álbum assim, super sensível,
super humano. E aí saber que tem relação com o diretor, e aí agora você me contando esse roteiro, me dá muita vontade de assistir. E também, só comentando o que você falou sobre a produção talvez não ser nordestina, muitos dos filmes que a gente falou aqui e dos que a gente vai falar não são, né? Porque produção local mesmo ainda é muito... Tem filmes de produção locais que são muito bem produzidos, são muito bons, mas para o filme ganhar uma proporção, realmente ser bem limpo, bem lapidado, é complicado. Ainda fica muito... Vem as produtoras do Rio de Janeiro, de outros países inclusive, se utilizam da infraestrutura, do local e das histórias e produzem. Né? França e Alemanha, os outros coprodutores de O Céu de Sueli. E só completando sobre O Céu de Sueli, ele mostra uma nova realidade, né? Que é os nordestinos voltando à sua cidade natal, né? Principalmente no período Lula, né? O filme se passa em 2005, mais ou menos, mas ainda é um período muito curto, né? Mas é essa questão da volta, né? O nordestino vai lá para São Paulo, meio que quebra a cara. Tanto que tem um diálogo, assim, o filme é cheio de sutilezas, mas você consegue pegar nas pequenas frases e tal. Ela fala, voltei porque lá é tudo muito caro. Mas ela gostava, ela não quis voltar porque ela quis morar lá. Voltar para Iguatu, porque a situação meio que não deu. E ela queria empreender na cidade dela junto com o marido, que some, né? Também é uma situação bem comum, né? A mulher, enfim, criar o filho sozinha e tal. Só que ela quer ser a protagonista da própria vida, a Sueli. Tanto que ela deixa o filho com a avó e, enfim... E tenta buscar o rumo dela, fazendo a rifa e querendo juntar dinheiro para ir pro lugar mais longe. Assim, é um filme bem legal, cara. Um filme curto, acho que tem 1h30 no máximo. E é basicamente a história da Sueli, a gente acompanha essa personagem. E, enfim, é um grande filme. Vejam aí, galera. Mas vamos passar aí para mais algum filme dramático, né? Um drama nordestino. Vocês queiram falar aí? Só puxando o gancho que tu falou, eu não teve a oportunidade também de ver o Céu de Sueli, mas pelo que tu falou, ele me lembra um pouco a questão do Árido Movie, que é um filme também um pouco conhecido e tal, que ele é ambientado aqui no Nordeste, em Pernambuco, que trata um pouco do Nordeste mais recente, a questão do ambientação mais recente, que trata de um repórter da capital do Pernambuco, de Recife, que ele, após a morte do pai, ele meio que tem que voltar para a cidade para velar o pai. A avó dele quer que ele vingue a morte do pai. O pai dele meio envolvido com picuinhas da cidade, né, com brigas dentro dessa cidade, e acaba sendo assassinado, e ele se vê nisso, nessa questão do retorno. E ele acaba meio que confrontando as raízes dele com o que a modernidade traz, né? Tipo, ele tem uma vida totalmente diferente, aí ele vai pro sertão e acaba pegando esse contraste do Nordeste, dessa herança que tem mais, como é que eu posso dizer, mais dura que o Nordeste tem em questão de relação com as pessoas, com o que ele vive, né? Que é uma realidade mais pacífica, mais... É bem interessante também. A ambientação é muito boa, ele reflete bastante como é o sertão e o Nordeste hoje em dia. Acho um filme muito bom mesmo. Não cheguei a ver a área do movie não, mas pelo que você tá falando é bem parecido com Abril Despedaçado, né? A questão da vingança, do confronto com as tradições. Mas no caso o Ari do Movie, ele toma um rumo diferente. Ele, como é que eu posso dizer... Até porque a ambientação do tempo é diferente, sabe? Em Abril Despedaçado, na época da República Velha, e o Ari do Movie já é uma coisa mais moderna. É mais sobre uma questão de descobrimento do personagem. E a vingança, né, também. Sim, mas a vingança, a partir de um certo tempo do filme, ela acaba ficando em segundo plano, justamente por causa desse autodescobrimento do personagem e tal. Aborda muita questão existencial. Inclusive tem o Selton Mello também, né? Selton Mello aí. Os filmes que não tem o Selton Mello. Não prestam. Não sei. Só sei que foi assim.
E sobre a Abril Despedaçado, acho que a gente já pode entrar nele, né? Que é o filme do Walter Salles. Quer completar ainda? Só completar que a questão do Selton Mello. O Selton Mello ele vai como alívio cômico do filme. E se você não se sentiu interessado em assistir o filme, tem uma cena especial de Selton Mello, que é Selton Mello ensinando a enrolar um cigarro de maconha. E sinceramente, assista. Eu já vi, cara, isso no YouTube. É desse filme, né? É desse filme. Eu não vi a área do Movie, é um filme que eu tô pra ver há um tempo já. É uma boa lembrança, vou procurar ver, nunca vi. Mas a gente já citou, né, Abril Despedaçado, né, o filme do Walter Salles, que também é um filme que tem produção de outros países. Eu acho que não deve ter nem produção local, né, do Nordeste. Eu acho que o Walter Salles botou a grana dele lá, o milionário Walter Salles, e tem uma produção também entre França e Suíça. É um filme que tem o Rodrigo Santoro, né, e tem a história da vingança parecida com o Árido, né, Islas? A questão do Abril Despedaçado é que a vingança ela fica mais em evidência, por assim dizer. Que é ambientado na República Velha, né? Tem o conflito entre donos de terras, que acabam envolvendo as famílias em rixas pessoais e vinganças, que eram muito presentes no sertão antigamente. E é um pouco presente até hoje, tem bastante disso. Não só no sertão, mas também no norte tem bastante briga por terra, que envolve famílias. E é um filme muito bom, é um filme muito... Como é que eu posso dizer? Que vale a pena ser assistido. E esse filme, cara, esse foi um filme que trouxe visibilidade pro Rodrigo Santoro, cara. Ele que é o protagonista do filme. Foi esse filme aí que esse filme rodou em... Eu acho que ele concorreu ao Globo de Ouro, cara. Concorreu ao Globo de Ouro e foi um dos finalistas... do Oscar em 2002. Ele não concorreu, ficou naquela finalíssima que ficou 9, eu acho. Ficou 9 filmes, eu não sei se ele foi se ele estava entre os 5, mas eu acho que ele estava entre os 9 do Oscar de 2002. Então foi um filme que também teve uma carreira internacional, né? O Abril Despedaçado, que também é um negócio que os filmes brasileiros também meio patinam, né? Falta lobby, né? Falta lobby para os filmes brasileiros. E a gente até tem filmes até muito bons nesses últimos anos, sem falar só o filme nordestino, mas colocando no âmbito geral, mas a gente falta propagandear, né? A questão importante também disso da visibilidade, né? Porque às vezes os filmes ambientados no Nordeste, não só no Nordeste, mas no Brasil em geral, eles têm mais visibilidade fora do país para poder crescer a visibilidade dentro do país. É como se fosse uma espécie de marketing a mais, porque o investimento na divulgação dos filmes brasileiros, produção e divulgação, é muito escasso ainda. E do Nordeste principalmente, né? Não é um cenário muito forte, embora tenha muitos filmes ambientados, né? Não é tão forte o cenário. Só para fazer um comentário aí sobre o nosso querido Walter Salles, tem um burburinho que corre aí entre as más línguas, de que o Walter Salles é um cara muito inteligente, porque se você é filho de bancário no Brasil, suas únicas opções são virar piloto de Fórmula 1 ou diretor de cinema. Mas como ele não sabe dirigir, escolheu corretamente. Só pra falar um pouco dos prêmios, né? Concorreu ao melhor filme de estrangeiro no Globo de Ouro em 2002 e ao BAFTA, né? Que o BAFTA é uma espécie do Oscar britânico. Concorreu ao melhor filme de língua estrangeira. É um filme que se passa em 1910. Tem um outro grande filme brasileiro, só que se passa aí já na Segunda Guerra Mundial, que é o Cinema, Aspirinas e Urubu. Né? Acho que todo mundo viu, né? Esse aí agora. Cara, eu vi, mas muitos anos atrás. Eu não me sinto capaz de realmente comentar, não. É um filme bem interessante, porque ele conta a história, né, de um imigrante alemão fugido da guerra, e ele começa a vender aspirinas aqui pelo interior do Nordeste, e ele exibe, né, a propaganda lá da aspirina para as pessoas, monta lá uma espécie de cineminha, e ele acaba conhecendo o João Miguel, o personagem João Miguel, que eu não lembro o nome dele no filme. Tu lembra, Islas? É Ranulfo. Ranulfo, exatamente, o Ranulfo. Que aí eles se tornam amigos, e tem uma questão muito engraçada, que é a questão da...
enquanto o alemão quer ficar aqui no Brasil, quer ficar lá naquele sertão lá, longe da guerra, o Ranulfo quer ir embora, né? Quer ir pro sul do país, quer ir pro Rio de Janeiro. Então é um querendo ir e outro querendo... Um vindo e outro querendo ir, né? Tem esse paralelo dos dois personagens. E é um filme também bem importante, né? Islas viu, né, Islas, esse filme? Eu vi, cara, é um dos meus filmes prediletos no Nordeste. Com esse título maravilhoso, né? Cinema Aspirinas e Urubus. Sim. Que eu assisti esse filme, tive a oportunidade de assistir ele mais de uma vez. E é um filme um tanto quanto desconhecido do público em geral, mas eu acho que é um filme que deve ser assistido. Não só pela questão da ambientação do Nordeste, mas pelo contraste que tem entre os dois personagens. O do Johann, que é interpretado pelo ator que também é alemão, Peter Knat, não sei falar alemão, me perdoem. E do Ranulfo. Peter Knat! Tem que falar com raiva. E tem o Ranulfo, né, que é o personagem do João Miguel. E eu acho muito interessante essa questão do contraste que tem entre eles dois, né? Tipo, é muito... Como é que eu posso dizer? É muito bonito essa ligação que eles vão criando através do filme, essa amizade que tem. Porque embora a vivência de ambos sejam diferentes, eles acabam se unindo pela a questão do sofrimento de ambos. Tem até um diálogo que eu acho muito fascinante, que é eles meio que competindo para ver qual é que tinha o sofrimento mais sofrido, por assim dizer. Um fala que o pior é a guerra, o outro fala que o pior é a seca. E tipo, a conclusão é que não tem um sofrimento que seja melhor do que o outro, ambos são sofrimentos, né? Tipo, e cada um meio que consegue superar isso, um com a ajuda do outro de maneira diferente. Eu acho muito supimpa esse filme, muito arretado. Também é um filme aí que merece ser visto. Quem não viu ainda, eu acho que ele tá no Netflix, cara, não sei, mas eu acho que ele entrou no Netflix recentemente. Cinema Aspirinas e Urubus, pra quem tiver a fim de ver um grande filme brasileiro e nordestino, que também foi gravado aqui, na Paraíba também, no Sertão. Algumas cenas foram rodadas aqui. Na verdade, a boa parte do filme foi rodado no Sertão e no Cariri aqui da Paraíba. Em Pocinhos, Cabaceiras, Patos e São Mamede. Então também é um filme que é nosso, Islas. É nosso, é paraibano também. Foi rodado aqui, é nosso. Aí sim. Aproveitando para fazer nosso jabá aí, já que a gente estava falando de Netflix e tal, chamar o querido ouvinte para seguir nossas redes sociais. No Instagram a gente está postando as novidades do Netflix, utilidade pública. Como é que é mesmo a nosso Instagram, Fábio? @Cinemaneiros? @Cinemaneiros no Instagram, não só Netflix, mas como estreia de cinema, dos cinemas. Toda semana a gente vai colocar lá. Estreia também em outras plataformas, enfim. Tem um conteúdo legal, cara. Estamos tentando aí, né? Agradar você, querido ouvinte, e os queridos futuros ouvintes que nos conhecem lá pela página do Instagram, feita pela nossa estagiária, João Sol, que é Giovana. Um abraço pra nossa estagiária. Tá fazendo todas as artes lá. E ganhando muita experiência, Sim. né? Tendo essa oportunidade de estar... Só experiência também, né? Todos os lucros são divididos igualmente, né? 0 para cada um. Sim, aqui é todo mundo igual, cara, não tem diferença. Ela é uma estagiária, mas ela ganha tanto quanto eu, que é nada, então... Muito bem. Giovana largou o forninho pra vir trabalhar com a gente e tem sido muito afortunada. Não sei. Só sei que foi assim. A gente falou aí de dramas aí da década de 2000 até 2010, né? A gente falou de Abril, que é 2001, Cinema e Aspirinas é 2005, Céu de Sueli também é mais ou menos desses anos, mas mais recentemente, né, a gente teve o cinema pernambucano, que despontou aí com filmes bastante relevantes, principalmente o Kleber Mendonça Filho, com Aquários, quer dizer, primeiro com o Som ao Redor e depois com Aquários, né? Filmes aí que tiveram bastante relevância internacional. Aquários rodou em Cannes. O Som ao Redor também foi um filme que fez bastante
bastante sucesso internacionalmente, né? Apesar de serem filmes mais... não sei se cabeças, né? Assim, eles contam histórias do cotidiano da classe média alta pernambucana, que é algo que eu acho muito legal, diferente do Salto Sueli, né, que a gente falou que ele conta a verossimilhança com o Nordeste pobre, o Nordeste do interior é enorme. Já nos filmes do Kleber Mendonça, a verossimilhança com a classe média nordestina também assusta no bom sentido, né? Do quanto é bem feito, assim, você consegue identificar, assim, quem a gente que é do Nordeste e tal, do litoral, enfim, a gente consegue identificar essas figuras, né, que tem em ambos os filmes. Seria as questões mais ligadas à parte urbana, um pouco tirando essa parte do sertão, né, do semiárido e do agreste, né, veria mais para a parte litorânea, né? A parte mais, como é que eu posso dizer, urbanizada. Que também gera bastante drama. Sim, exatamente. Os filmes ambientados no Nordeste. E tem muito a ser explorado. Inclusive, O Som ao Redor e Aquários são dois marcos aí do cinema atual. Atual, assim, mais recente, né? Não, é atual mesmo, O Som ao Redor, eu acho que é 2002, o outro deve ser 2016, não sei exatamente, eu vou até pesquisar aqui. Mas tu falou essa questão da urbanização, Isis, é exatamente isso. O Som ao Redor é o filme sobre o som, sobre a poluição sonora, e enquanto o Aquários fala da questão da especulação imobiliária, né? Da questão, enfim, de problemas atuais aí da nossa sociedade urbana, né? Falamos tanto dos filmes do sertão, e agora o Kleber olhando para esse lado, né? E olhando com uma crítica bem interessante, assim. Eu gosto dos dois filmes. Muita gente acha meio superestimado o Kleber Mendonça. João Sol acha. Então discorra, João Sol, sobre o Kleber Mendonça e ele ser superestimado. Fora da verdade. Não, assim... não quer dizer que eu não goste dos filmes. Eu acho filmes legais, mas eu acho que eles recebem muito mais atenção e louvor do que realmente eles merecem. Pra mim, o ponto mais interessante em ambos esses filmes é justamente o que vocês colocaram, que ele traz um Nordeste diferente, um Nordeste que não é muito explorado, que é basicamente a história que a gente já explorava nas produções Rio-São Paulo, né, essa história urbana, e agora o Nordeste urbano. Isso é legal mesmo, porque tem suas diferenças e etc. Mas, cara, puta filme chato, velho. Não, é lento. Não, mas por lentidão, o Roma é lento também, pô. Mas então, porque tipo, não é questão de lentidão, saca? O Roma, por exemplo, eu não acho ele chato de forma nenhuma e também não acho ele lento. A questão desses dois filmes é que é muito tempo de história nenhuma acontecendo, então de umas histórias muito sem graças, justamente por ser essa questão assim do drama de classe média alta. Claro, tem não desmerecendo o drama que, principalmente no Aquarius, que é a personagem da... Como é que é o nome dela? Alguém pode me ajudar aqui? Sônia Braga. Isso, que o personagem da Sônia Braga passa, não desmerecendo o drama dela. Mas em muitos dos momentos, assim, são os draminhas fúteis, sabe? Tipo, super nada a ver. Por exemplo, tem o sobrinho da Sônia Braga lá, que tá recebendo a namorada dele, que mora fora, não sei o quê. Aí eles têm uma cena que eles estão conversando no carro sobre música, mas é um negócio assim que dá vontade de se arrancar seus olhos de tão ruim que é a atuação daquele menino, de tão ruim que é aquele roteiro, sabe? É tipo uma artificialidade muito, muito terrível. E o Som ao Redor também é mais ou menos pelo mesmo sentido. Tem uns personagenzinhos que são bem relevantes pra história, mas são super escrotinhos, super playboyzinho escroto, bizonho. Toda aquela relação da família que mora todo mundo junto, e o avô que é rico e não sei o que. São filmes legais, tem suas coisas bacanas, principalmente o Aquarius eu gosto um pouquinho mais, mas sinceramente não dou essa bola toda não. Não, mas essa questão dos personagens serem imperfeitos e
escrotinhos, mas, pô, é a crítica, pô. A crítica do Kleber é meio essa também, né? Enfim, criticar a sociedade. Até no Aquarius, por exemplo, a personagem da Sônia Braga, ela também não é totalmente correta, enfim, não são personagens bons e maus, né? São personagens humanos que erram, que são egoístas em determinados momentos, e, enfim. Então eu acho que, assim, eu discordo de Um Sol. Acho que são 2 grandes filmes, João Sol está falando uma grande besteira, e eu vou cortar na edição isso aí. Que aqui é liberdade de expressão. Aqui é democracia e liberdade de expressão. Não, eu tô brincando. Só puxando essa parte da questão pra apaziguar aí a briga de vocês, né? Só puxando a parte dessa questão urbana, tem o filme direção de Gabriel Mascaro, que ele é bem atual, que é o Boi Neon, né? Que ele trata um pouco Sim! Dessa questão aí da ascensão dos personagens, como é que eu posso dizer, mais humildes do sertão para um ambiente mais urbano. Tem o personagem do Juliano Casarré, né? Que é o Iremar, que ele trabalha num ambiente de vaquejada, que é um ambiente mais puxado para a cultura local mesmo. Mas o sonho dele é ser estilista, né, de moda. Tanto que ele costura, ele desenha, ele faz de tudo um pouco para sair desse ambiente mais rural e ir para um ambiente mais urbano, né? Um ambiente da moda, um ambiente da roupa. Eu acho bem interessante esse filme. E tem, assim, cenas fortes, né? Tem o Juliano Casarré pelado, de Bilal para fora. Ou seja, vão preparados, vão preparados. Foi impactante pra você? Bastante. Até hoje eu lembro. Não. Mas falando sério agora, o Boi Neon toca num ponto, além dessa questão, né, do cara que quer ser estilista, né? Enfim, essa questão do personagem Juliano Casarré também traz de uma realidade que o filme se passa nos bastidores de vaquejadas, né? Que é algo bastante comum aqui no Nordeste. Então é um filme que também traz uma verossimilhança com a nossa realidade bastante grande. Então eu também acho, eu gosto bastante, cara, do Boi Neon. Eu lembro que na época que eu vi, eu pensei, cara, faz tempo que eu não vi um filme tão bom quanto o Boi Neon, cara. Eu acho que também dessa nova safra pernambucana aí de filmes, o Gabriel Mascaro junto com o Kleber Mendonça aí foram filmes que, assim, tiveram uma carreira internacional, né? O Kleber Mendonça, ele tem a vantagem, o Kleber Mendonça foi crítico de cinema, né? Então ele conhece muito crítico e tal. Não tô dizendo que os filmes dele são reconhecidos internacionalmente pela crítica internacional, pelo fato dele conhecer os críticos. Não é por isso, mas isso ajuda bastante, né? Então ele é um cara que era um crítico já de bastante renome e tal, cobria Cannes, cobria vários outros festivais importantes. E é um crítico que virou diretor, né? Dizem que todo crítico de cinema é um diretor frustrado. O Kleber Mendonça mostrou que não é bem assim. E o Gabriel Mascaro também é um diretor muito bom. E o Boi Neon, eu acho que ele entrou na lista do The New York Times como uns 10 melhores filmes do ano dele, que é 2015, 2016. Também tava na lista. Eu acho que também o Som ao Redor, cara, tava. Não sei se era Som ao Redor ou Aquarius. Também entrou nessa lista do The New York Times de 10 melhores filmes do ano. E o Boi Neon é um filme que também foi gravado aqui, né? Foi gravado aqui na Paraíba, né? Enfim, na cidade de Picuí, Campina Grande. E também teve bastante parte dele gravado lá em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Você pode mandar um chupa Fábio aí. Chupa Fábio não, chupa João Sol aí. Ué, tô quieto. Pelo quê? Repete aí. Pela questão do Som ao Redor, Aquarius aí tá na lista do New York Times, né, cara? Tá vendo, João Sol? Desnecessário. Filmes reconhecidos internacionalmente. Não sei. Só sei que foi assim. Então é isso, né? A gente falou aí dos filmes pernambucanos. Esses 3 aí foram os que mais tiveram sucesso, né? E eu acho que também os que a gente mais gosta, né?
Também tem outros filmes e tal, mas, enfim, se a gente for falar de todos os filmes nordestinos que a gente gosta, pelo menos minimamente, vai ter 3 horas e 50 minutos de programa. Então a gente procurou fazer essa seleção, né? Muita coisa vai ficar realmente de fora. Mas vamos também relembrar o passado, porque não? A gente falou também, a maioria dos filmes que a gente falou até agora foram filmes recentes, filmes aí da década de 90, final da década de 90, até mais ou menos hoje, né? Com Aquarius, eu acho que é o filme mais novo que a gente falou. Mas o cinema nordestino é antigo, né? Assim, tem grandes filmes do Nordeste que produzidos ou que se passaram no Nordeste que tiveram grande relevância. E eu quero começar falando do Pagador de Promessas, que é um filme de 1962, que foi o único filme, vejam só, o único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro de Cannes. Então, podemos considerar o Pagador de Promessas como o filme brasileiro mais bem premiado, porque nenhum filme brasileiro ganhou o Oscar até hoje, e vamos considerar Cannes o segundo prêmio mais importante do cinema mundial, apesar de muita gente considerar Cannes o principal, mas o Pagador de Promessas é o filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro de Cannes, né? Então é algo bastante relevante. Não sei se alguém chegou a ver aqui o Pagador de Promessas ou não? É outra daquelas histórias assim que eu vi há muitos anos e tô devendo. Não me lembro, não me recordo. O filme é baseado no livro do Dias Gomes, né? Baiano, escritor e tal. E a história é muito interessante, que conta a história do Zé do Burro. O Zé do Burro é o quê? Ele tem um burro que é basicamente o melhor amigo dele. É o burro Nicolau. E esse burro fica doente. É sério. Tem gente no governo que fica também, doente. Né? Não, sim. Sem polêmica. Chega de polêmicas por hoje. Aí o burro Nicolau fica doente. Aí o que o Zé do Burro faz? Ele reza pra Yansan. E aí no outro dia o burro já acorda 100%, se curou milagrosamente. Aí o Zé do Burro faz uma promessa, ele tinha feito uma promessa, né, pra Yansan, que iria andar do interior dele, eu não lembro exatamente o interior, mas eu sei que dava 7 léguas até Salvador, onde ficava a igreja. Na verdade não sei nem se é Salvador, não, eu acho que é Salvador mesmo, onde ele chega. E ele anda 7 léguas carregando uma cruz bastante pesada, a lá Jesus, até a essa igreja. Só que ele chega lá e o padre fala... Ele conta a história, né? Ele fala que fez a promessa para Yansan. E Yansan, a correspondente dela para os católicos seria Santa Bárbara. Então ele vai nessa igreja de Santa Bárbara. Só que o padre, ele chega lá e o padre fala, como assim Yansan, tá ligado? Porra, aqui é a igreja católica, tu faz uma promessa pra Yansan. E aí o padre não deixa ele entrar na igreja. Então pra ele completar a promessa dele, ele teria que entrar na igreja, agradecer a Santa Bárbara pelo burro dele. E ele crê que se ele não fizer isso, o burro vai morrer de novo e tal. E é um personagem assim, bem humilde, bem carismático. Assim, Zé do Burro é um dos personagens mais legais e, enfim... do cinema brasileiro. E como ele tinha feito essa promessa, né, pra Santa Bárbara salvar o animal, o padre não deixa, porque é um orixá e tal, e pro padre, além desse fato, ele tava segurando uma cruz. Então o padre fala que ele tá se comparando a Deus, a Jesus, né? E aí começa todo o conflito, né, do Zé do Burro. E aí, aí chega a imprensa dizendo que é o novo Jesus que tava lá em frente à igreja. E, chega uma galera apoiando ele, a população da cidade, enfim, a polícia, chega todo mundo lá. E o Zé do Burro só quer entrar na igreja pra pagar a promessa dele, só queria isso, cara. E ele não consegue. E é um filme que se passa... Acho que se passa um intervalo de menos de 24 horas. E aí, esse é o plot do filme. Eu não vou contar o filme, porque muita gente não viu. Se eu contar o final agora, vai estragar. E eu quero que as pessoas vejam esse filme. Mas assim, é um filme... Você já contou. Você já contou, cara. Você falou que ele não consegue. Mas tem desenrolar aí. Tá, tudo bem. Eu falei que ele não consegue. Mas o que interessa é ver por que ele não consegue. Então é tudo... Entendi. Você safou bem. Mas assim, cara, é um filme muito bom. Assim, se eu tivesse que escolher um filme brasileiro preferido, seria
seria O Pagador de Promessas. Brasileiro mesmo, nem nordestino, é brasileiro. Enfim, é um grande filme do Dias Gomes. Foi escrito pelo Dias Gomes, né? E foi dirigido pelo Anselmo Duarte. Selo Fábio de aprovação? Selo Fábio de aprovação, sem dúvida nenhuma. Falando de filmes antigos, né? Não dá pra esquecer de Glauber Rocha, né, João Sol? Baiano também. Se a gente tá falando de cinema clássico nordestino, não pode ficar de fora Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é do glorioso Glauber Rocha. Que é basicamente a odisseia, podemos colocar assim, de um casal nordestino, muito oprimidos tanto pela condição climática quanto pelos poderosos e ricos do local. Acaba que num infortúnio muito grande, o Emanuel, ele mata um político, um coronel da cidade, e eles têm que sair fugidos da casa deles, procurando abrigo, né? Procurando respostas e amparo em qualquer lugar. Nessa eles vão parar num agrupamento religioso, que é o agrupamento do padrinho Sebastião, do São Sebastião, que é um cara assim meio duvidoso. Ele prega um catolicismo ritualístico, vende essa ideia para os fiéis de a terra prometida dentro do Nordeste, né? A terra em que vai haver fartura, em que não há seca, bem naquela linha do país São Saruê. Inclusive ele cita o país São Saruê. E aí tem também todo o dito de que o mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar. Ele vende toda essa ideia, a galera toda ali muito desesperada, muito sem rumo, entra na dele e eles ficam lá por um tempo, ficam dentro da página desse santo por um tempo. Mas aí tem uma reviravolta, que dentro de um dos rituais desse santo, o Emanuel, que era o mais crente nos poderes dele, se revolta. Também os poderosos locais não estão muito agradados com aquela seita que está acontecendo ali, uma coisa meio parecida com Canudos, fazendo referência. Morre a galera toda, Emanuel e Rosa fogem novamente, mais uma vez sem prumo, sem rumo, e vão parar nas mãos do cangaço. E, novamente, várias confusões, eles se envolvem, etc, etc. O filme acaba aí, eu não vou dizer como. O interessante do filme é isso mesmo, tipo, a trajetória deles passando por todo esse panorama do que é a trajetória nordestina de uma forma de filme, né? Uma forma meio fantasiosa, mas que aborda muito das histórias mesmo, que a gente conhece, que eu conheço do meu avô, da minha avó, que faziam essas grandes jornadas, esses grandes êxodos das próprias casas para fugir da seca, para fugir do coronel local, ou então porque foi gerado de morte, foi etc. É um filme muito bom. Qualquer pessoa que quer entender de cinema brasileiro e de história nordestina, vale a pena assistir. Deus e o Diabo é um dos filmes assim, mais importantes em termos históricos. Enfim, um filme muito importante de cinema novo brasileiro. É uma curiosidade que é um dos filmes que o Martin Scorsese, o diretor americano, ele é um grande fã do Glauber Rocha, e Deus e o Diabo na Terra do Sol é um filme também que é um dos favoritos do Scorsese. E outro lado também é muito legal, assim, você vê atores que a gente, que somos muito mais novos, conhecemos já fazendo papéis de idosos e etc. E você vê, tipo, Ana Magalhães, Alton Bastos, novinha, sabe? É muito legal você reconhecer e ter essa transição temporal. Gostei muito de ter assistido. Assisti recentemente, até quando a gente pensou nessa temática de filmes nordestinos, eu fui atrás e valeu muito a pena. Sim, sobre atores que a gente só conheceu meio que velho, né? No Pagador de Promessas tem Glória Menezes com 20 e poucos aninhos, completamente irreconhecível. Mas eu acho que esses são dois bons filmes aí pra gente citar, né? Os filmes históricos do Nordeste. Assim, tem outros também, né? Vidas Secas também é um filme que se passa aqui, do Nelson Pereira dos Santos, que é um grande filme baseado no romance do Graciliano Ramos. Fora os outros filmes do Glauber Rocha, né? Que a gente podia citar aqui também. Mas esses dois eu acho que estão bem representados, né?
pra falar do cinema clássico nordestino. E não ficar só nas coisas mais novas, né? Então vejam aí tanto Deus do Diabo na Terra do Sol quanto O Pagador de Promessas. Islas que não gosta de filme velho, né? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, só queria fazer uma menção honrosa aqui a dois filmes que eles são muito atrelados entre si, que são direção do Cláudio Assis, que é o Baixio das Bestas e Amarelo Manga, que são filmes que tratam um pouco mais sobre, como é que eu posso dizer, sexualidade e depravação humana no Nordeste. Tanta questão da prostituição infantil, esse tipo de coisa. São filmes pesados, mas que merecem ser assistidos. Todo filme merece ser assistido, menos alguns. Eu vi Amarelo Manga, cara, eu gostei bastante. É um filme bem pesado, né, assim, bem sujo e tal. Histórias bem... nada tranquilas. Eu acho que é uma marca do diretor, né? Sim, é o Lars von Trier nordestino. Na verdade é o Lars von Trier que é o Cláudio de Assis, né? Pode ser. Mas é isso. Alguém quer mais alguma menção honrosa, algum filme nordestino? Mais uma menção honrosa, dessa vez é uma menção mais leve, que é o filme do Luiz Gonzaga, Gonzaga de Pai para Filho. Que embora não se passe na sua totalidade no Nordeste, ele aborda muito da saga do nordestino e tudo mais. Tirando que é um dos ícones do Nordeste, né, Luiz Gonzaga. Que cantava bastante sobre a vida do Nordeste, a seca, as relações entre as pessoas, a festa, a felicidade do povo nordestino. E é um filme que merece também ser muito assistido. Ele é um filme bom, é um filme pra família. A saga de Luiz Gonzaga, né? Também não vi, cara, esse filme. É um filme que acho que todo mundo viu, eu não vi. Assista, cara. Tem uma recomendação pra fazer, mas na verdade não é nem minha. É uma recomendação do nosso querido parceiro, que mais uma vez não pôde estar aqui, Renato. Acho que como ele não pôde estar, pelo menos a recomendação dele precisa ter um espacinho. O nome do filme é O Silêncio da Noite é quem tem sido testemunha de minhas amarguras. Não faço ideia do que se trata, mas parece fenomenal. Pô, falar em belos títulos nordestinos, tem um filme muito bom, cara, que é o Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Também é um belo título. Esse é do Karim Anus e do Marcelo Gomes, né? Karim Anus, diretor do Celso Sueli, que a gente falou, e Marcelo Gomes, que é o diretor do Cinema Aspirinas e Urubus. Menção honrosa a títulos, tem um filme que não é nordestino, mas fala sobre retirantes, né? Que o nome é genial, é O Homem que Virou Suco. Eu não vi esse, cara. Esse negócio do viajo porque preciso, volto porque te amo também é a traseira de caminhão mais popular que temos por aqui. Toda vez que você vai em um caminhão, ou é isso, ou é agradeço a Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Última menção rosa, posso fazer última menção rosa? Não, acabou. Pô, cara, era narradores de Javé, né, cara? Mas não teve espaço não, você não pôde fazer essa menção rosa, ouvintes desconsiderem. Só tem uma coisa pra lhe dizer, boy, aí dentro.